Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula do terceiro bimestre. É um retorno não como a gente gostaria que fosse, mas é um retorno e a gente precisa estudar, né? Não pode deixar de estudar. Enfim, então vamos começar. A gente vai entrar nas sequências numéricas. Nosso objetivo aqui, eu vou apresentar para vocês sequências, mas o nosso objetivo é chegar em duas sequências especiais, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas, tá certo? Bora lá. Então, o conteúdo são sequências numéricas recursivas e não recursivas. Objetivo: identificar regularidades em sequências numéricas, caracterizando-as. A gente vai modelar sequências numéricas simples com determinação de um termo geral. Quando a gente fala em termo geral, a gente está falando em criar uma formulinha capaz de obter qualquer termo da nossa sequência e obter uma sequência numérica a partir do termo geral, certo? Bom, vamos começar o problema dos coelhos de Fibonacci. Fibonacci, cujo nome verdadeiro é Leonardo de Pisa, viveu de 1170 a 1250. Ele foi um matemático, então, nascido na cidade de Pisa, né? Na Itália. Em 1202, ele escreveu sua obra mais importante, Liber Abaci, na qual divulgou na Europa o uso dos algarismos 0 a 9 e o sistema posicional decimal e diversos métodos de cálculos aplicados ao comércio, como juros, câmbio e conversões de moeda. Além disso, nesse livro aparece o famoso problema dos coelhos. Observe. Fibonacci imaginou a seguinte situação: começamos com um único casal de coelhos recém-nascidos. Um casal de coelhos leva 1 mês para se tornar fértil. A partir daí, todo casal fértil gera exatamente um novo casal por mês. Os coelhos nunca morrem. Responda: quais são os 15 primeiros termos da sequência de Fibonacci? Então a gente observa assim, ó. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 8. Antes da gente pensar no problema nessa magnitude, vamos pensar na próxima linha? Quantas vocês acham que nós teríamos a partir daqui? O que espera-se que vocês consigam observar? Espera-se que vocês consigam observar a sequência de Fibonacci, que a gente vai descrever matematicamente. O primeiro termo, e a gente indica termos de sequência normalmente assim: coloca uma letra minúscula do nosso alfabeto e um índice. Isso aqui é para representar o primeiro termo. É 1. O segundo termo também foi 1. Observa. Aí, a partir do terceiro termo, o que é feito? Ele soma os dois termos anteriores. Então, assim, o terceiro termo é 1 mais 1, que é 2. O quarto termo é 2 mais 1, que é 3. O quinto termo é 3 mais 2, que é 5. O sexto termo é 5 mais 3, que é 8. Então, repara que ele vai sempre pegando os dois termos anteriores. Por exemplo, o próximo termo, então, seria 8 mais 5, que é 13. Essa é a sequência de Fibonacci. Então, em uma sequência, o termo da posição n é indicado por AN, que isso daqui é um termo genérico. Ele aqui é dado assim. Então,
A partir do segundo termo, nessa sequência de Fibonacci, o que acontece? É feito sempre a soma dos dois antecessores, certo? E daí os 15 primeiros termos da sequência de Fibonacci são esses aqui, ó. Vocês conseguem observar aqui nessa linha. E ao longo do tempo, essa sequência ela teve diversas aplicações, tá? Na arte, na biologia, na própria matemática, ela reflete alguns padrões naturais e estéticos, tá certo? Inclusive, gente, ela é usada para estudar sequências recursivas e tem propriedades muito interessantes, como, por exemplo, a relação com o número áureo, que é aproximadamente 1,618. Ele é obtido, esse número, pela razão entre os termos consecutivos da sequência. Mas a gente não vai ficar falando muito disso, não. Porque a gente não tem muito tempo para isso, tá? Quem tiver interesse, basta pesquisar algumas aplicações da sequência de Fibonacci. Bom, e aí, vamos foco no conteúdo, a conversão entre milhas e quilômetros. Isso é uma coisa interessante, porque como a gente usa pouca gente sabe. Uma milha tem exatamente 1.600 metros. Ou seja, é 1,6 quilômetros. Tá? 2 milhas é você pegar esse valor e multiplicar por 2. Então vai dar 3,2 quilômetros. 3 milhas, 4,8 quilômetros. E assim sucessivamente. Tá? Essa ideia ela é muito interessante para a gente observar um padrão de sequência. Porque a cada termo eu estou acrescentando 1,6, ou seja, tem um padrão. A gente tá, depois ele aproxima aqui, né? Mas a gente tem um padrão, tá certo? Ó, considere a seguinte sequência de conversões. 3 milhas tem aproximadamente 5 quilômetros. 5 milhas tem aproximadamente 8 quilômetros. 8 milhas tem aproximadamente 13 quilômetros. Qual é a medida aproximada em quilômetros de uma distância de 13 milhas? Se a gente observar o que está acontecendo aqui, ó, a partir esse daqui tá ok, a gente não olha para ele, mas aqui eu tenho aproximadamente 8 quilômetros, que é 3 mais 5. Aqui eu tenho aproximadamente 13 quilômetros, que é 8 mais 5. Então, o próximo, que são 13 milhas, e se você observar, ele está pegando esse valor de quilômetro e está jogando aqui, ó. O próximo, que são 13, se a gente for usar a lógica, vai dar aproximadamente 13 mais 8 igual a 21 quilômetros. Certo? Então, essa ideia de sequência, ela é muito importante e interessante. Fibonacci, o número de ouro. É possível ainda montar uma nova sequência fazendo divisões entre os termos da sequência de Fibonacci. Observa. Você tem lá os termos, né? Que foi dado acima. Só um pouquinho, gente. Que era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim sucessivamente. E daí, então a gente sabe que o A1 é 1, que o A2 é 1, que o A3 é 2, que o A4 é 3, que o A5 é 5 e assim sucessivamente. E dentro disso ele vai montar uma nova fórmula, e essa nova fórmula vai ser a divisão entre dois termos consecutivos. E disso a gente vai criar
o número de ouro. Porque a gente observa que aqui essa divisão começa dando 1, depois passa para 2, depois cai para 1,5 e a partir daqui ele já chega na marca de 1,6. Ele não vai mais sair mais dessa marca de 1,6. Ele vai tendendo a esse 1,61 alguma coisa, tá certo? E esse é o número de ouro. Esse número de ouro, ele tende a 1,61, tá? Só que ele tem uma formulinha, uma forma especial de ser representado. O número de ouro é esse bonitinho aqui, ó. É 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Certo? Isso é só a título de curiosidade, esse número ele vem da sequência de Fibonacci. Então, existe uma fórmula que relaciona a sequência de Fibonacci e o número de ouro. É representada por essa letra grega aqui, que é o φ, tá? Então, φ elevado a n menos 1 menos φ elevado a n dividido por raiz quadrada de 5. Trocando os valores de n por 1, 2, 3, e a gente, utilizando o valor de φ, vai ser possível encontrar qualquer termo da sequência de Fibonacci, tá? O valor de φ é aproximadamente 1,6. Certo? Mas não é o nosso objetivo, neste momento, ficar trabalhando com esse tipo de sequência, com esse tipo de número complicado. Vamos olhar para essa sequência aqui, que ela é mais simples e ela é mais bonitinha para o nosso entendimento. E o nosso objetivo é estudar essas coisas mais simples nesse momento. Qual é o 10º termo da sequência com o termo geral a n igual a 3 que multiplica n mais 1 ao quadrado? Eu quero o 10º termo. Se eu quero o 10º termo, eu estou procurando quem é o A10. Gente, basta trocar o n por 10 e fazer continha. Vai ficar 3 que multiplica 10 mais 1 ao quadrado. 10 mais 1 é 11. 11 ao quadrado é 121 vezes 3, 363. Tá certo? Então, assim, de um modo muito geral, a gente consegue determinar. Se a gente tem uma formulinha de um termo geral, a gente consegue determinar qualquer termo da nossa sequência. Qualquer um. Só para vocês verem aqui, ó, 363, tá? E que basta substituir o n por 10. Então, tendo a formulinha do termo geral, eu só preciso saber fazer continha. Não é para sofrer com isso. Ok? Aí a gente vai ter mais atividades na apostila que eu vou deixar para vocês resolverem e depois eu vou passar a correção para vocês, tá certo? Então eu gostaria que vocês realizassem as atividades da apostila da aula 1 e também que vocês dessem uma olhada lá na apostila, na parte do aprofundando e ver se tenha algum exercício de sequência para que vocês possam resolver, tá certo? Essa primeira aula era isso, era mais para vocês entenderem o que é uma sequência numérica. E que uma sequência numérica, então, ela é uma lista ordenada de números que segue uma regra ou um padrão específico. Pode não seguir também. E essa sequência ela pode ser finita ou infinita. E aí a gente precisa saber o que é uma sequência finita. Uma sequência finita é uma sequência que tem um número limitado de elementos. E uma sequência infinita é uma sequência que tem um número ilimitado de elementos. Tá certo? Bom, é isso. A gente retorna com esse conteúdo simples e eu espero que vocês realizem as atividades. Tá certo? Bom, um abraço e até a próxima.